O gerenciamento de grandes obras de construção civil envolve, por sua própria natureza, um caos logístico absoluto. Quem já pisou em um canteiro de obras sabe perfeitamente do que a gente está falando aqui. Com certeza. É uma loucura diária, né? Exatamente. É uma montanha de materiais chegando a todo instante. Equipes de terceirizados que mudam todos os dias, orçamentos na casa dos milhões e cronogramas que, na maioria das vezes, parecem puramente ficcionais, de tão difíceis de cumprir. Pois é. E tradicionalmente, o software usado para tentar domar tudo isso serve apenas como um espelho retrovisor. Um lugar para registrar o que já aconteceu, o que já foi gasto e quase sempre com semanas de atraso. Mas e se a arquitetura de software por trás dessa gestão não for projetada apenas para ser um arquivo morto do passado? É aí que a coisa fica interessante. E se, na verdade, for uma armadilha meticulosamente construída para capturar dados em tempo real e, eventualmente, prever o futuro do canteiro de obras com inteligência artificial? É isso que a gente vai desempacotar no mergulho de hoje. E o que é realmente fascinante aqui é a mudança radical de paradigma. Nesta nossa análise aprofundada, vamos mergulhar nos bastidores técnicos de uma plataforma de gestão de obras civis chamada Obra Service. Sim, e temos em mãos um material riquíssimo. É muito raro ver algo aberto dessa forma no mercado. A gente tem a documentação completa da arquitetura de software da plataforma. Os famosos ADRs, né? Os Architecture Decision Records. E isso, os registros detalhados das decisões que a equipe de engenharia tomou, os motivos de terem escolhido a tecnologia A e não a B, além de diagramas de capturas de tela reais do sistema em funcionamento. E a nossa missão nesse mergulho é dissecar essas escolhas técnicas que, para quem acompanha as tendências de tecnologia hoje, podem parecer bastante conservadoras à primeira vista. Muito conservadoras, eu diria. Mas quando a gente olha de perto, percebemos que essas escolhas pavimentam uma estrada incrivelmente sólida para o futuro. Exatamente. Como mulher na área de tecnologia, eu estou super curiosa para entender por que uma equipe de engenharia, construindo um sistema do zero hoje, rejeitaria as grandes modas do Vale do Silício, tipo os microserviços, e optaria por um modelo mais tradicional. É um debate excelente. Vamos explorar como eles lidam com o peso gigantesco de arquivos de projetos 3D e, o mais importante, como toda essa fundação prepara o terreno para ferramentas avançadas de análise de negócios e agentes autônomos de inteligência artificial. Para quem se interessa por desenvolvimento de software ou mesmo por como a tecnologia está engolindo setores analógicos como a construção civil, este é um estudo de caso brilhante. Com certeza. E acho que o melhor lugar para começar é olhando para a espinha dorsal desse sistema. A documentação revela que a plataforma possui mais de 10 domínios de negócios diferentes e muito interligados. Uma teia gigantesca. Sim. Tem o módulo financeiro, o de planejamento, a gestão de suprimentos, recursos humanos, diário de obras. É um monstro de complexidade. E é justamente essa teia de domínios complexos que nos leva ao primeiro grande debate documentado pela equipe técnica. A decisão central foi utilizar a linguagem Python com o framework Django. O bom e velho Django. Exato. E, de forma muito consciente, adotar o que chamamos de uma arquitetura de monolito modular. Espera, vamos parar em um segundo porque isso é contraintuitivo. Hoje em dia, a primeira reação de quase qualquer arquiteto de software ao iniciar um projeto gigantesco é quebrar tudo em pedaços minúsculos. A famosa arquitetura de microserviços. Exatamente. O senso comum dita que, se um sistema não for construído em microserviços, ele é um dinossauro que vai se transformar numa bagunça de código impossível de manter. Porque eles foram na contramão e escolheram um monolito. Essa é a armadilha em que muita gente cai. A sedução da tecnologia da moda. A equipe rejeitou os microserviços por um motivo muito pragmático. A coerência transacional. Coerência transacional? Isso. Em um ecossistema de obras, as operações não acontecem de forma isolada. Elas cruzam múltiplos departamentos o tempo todo e de forma instantânea. Como assim? Dá para ilustrar como isso funciona na prática, lá no canteiro de obras? Claro. Imagine o registro de um simples saco de cimento sendo utilizado, anotado lá no diário de obra pelo engenheiro. Esse evento não afeta só o diário.
Ele precisa atualizar o estoque instantaneamente para ninguém achar que ainda tem cimento sobrando. Faz sentido. Essa baixa no estoque gera uma apropriação de custo no módulo financeiro da empresa. Ah, então já cruzou 3 departamentos: diário, estoque e financeiro. Exato. E essa movimentação financeira, por sua vez, pode disparar uma validação nos algoritmos de inteligência do sistema para ver se o gasto está dentro do planejado. É um efeito dominó absoluto. Entendi. E fazer isso em microserviços seria um pesadelo. Um pesadelo técnico enorme. Se cada um desses módulos fosse um sistema independente, um microservício, garantir que todas essas etapas ocorressem com sucesso seria brutal. Porque se um falhar, tem que reverter os outros, né? Precisamente, se o sistema financeiro caísse bem na hora de registrar o cimento, o sistema teria que voltar atrás e cancelar a baixa no estoque e o registro no diário. O que chamam de transações compensatórias. Isso. Padrões arquiteturais extremamente complexos como Saga. Imagine ter que ligar para 5 departamentos diferentes, um por um, para cancelar um pedido, torcendo para ninguém ter saído para o almoço. Nossa, é muito mais fácil simplesmente resolver tudo de uma vez só em uma única mesa. É essa dor de cabeça que eles evitaram. No cenário de um monolito, o banco de dados garante as transações ACID. Ou tudo acontece ou nada acontece. Sem contar a velocidade, né? Com certeza. A comunicação entre o diário e o financeiro leva nanosegundos porque são funções do mesmo programa conversando, e não dados viajando pela internet de um servidor para outro. Isso faz todo sentido, especialmente pensando no tamanho da equipe. A documentação menciona que é um time de engenharia enxuto. Evitar aquele custo operacional gigantesco de ter engenheiros só para manter clusters Kubernetes no ar, gerenciando dezenas de pedaços de software separados. Uma questão de sobrevivência para a empresa. Mas, claro, não existe almoço grátis na tecnologia. Toda escolha tem seu preço. A própria documentação é muito honesta sobre os contras dessa abordagem de monolito, não é? Sim, a transparência deles nos ADRs é notável. O grande contra de um monolito é a escalabilidade. Porque você não escala pedaços, você escala o todo. Exatamente. Se de repente, no final do mês, todo mundo decide usar o módulo de relatórios financeiros ao mesmo tempo, não dá para simplesmente colocar mais potência apenas nesse módulo. O sistema precisa ser duplicado por inteiro para aguentar a carga. Que consome mais memória e recursos do servidor. E tem a questão do offline também. O server-side rendering do Django dificulta a criação de um aplicativo que funcione 100% sem internet, como um PWA. E convenhamos, canteiro de obras no subsolo não tem Wi-Fi nem sinal de celular. Pois é. Imagina um mestre de obras com um tablet cheio de lama, sem sinal 4G, tentando registrar que a concretagem terminou. Se o sistema exige internet o tempo todo, ele é inútil no mundo real. Mas a equipe parece ter mitigado isso, criando endpoints REST via Django REST Framework, só para o aplicativo de celular conseguir sincronizar os dados quando encontrar uma rede. Uma solução bem pragmática. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, falando do código em si. Se é um monolito, como eles evitam que vire aquele espaguete de código onde consertar um botão nas finanças quebra a tela de recursos humanos? E aqui entra o rigor da implementação. O modular do monolito modular. Que é muito diferente de um monolito bagunçado. Totalmente diferente. Para não criar esse código espaguete caótico, a modularidade foi preservada com regras rígidas. Os módulos do sistema, os apps do Django, nunca conversam diretamente com o banco de dados do vizinho. Eles não importam módulos diretamente. Eles usam os services. Isso, eles se comunicam estritamente através de camadas de serviço bem definidas. Os arquivos, services.py, e de eventos de software, os signals. É como se fossem empresas diferentes dentro de um mesmo prédio. Um departamento não pode simplesmente abrir a gaveta do outro e pegar um documento. Ele tem que pedir educadamente na recepção. Uma analogia perfeita. Essa disciplina garante que se daqui a 5 anos eles precisarem realmente separar o financeiro em um sistema independente, a lógica já está encapsulada. Maravilhoso. Agora vamos mudar um pouco o foco para o que o usuário realmente vê e interage, porque aqui a coisa fica incrivelmente visual e pesada. Olhando para as imagens fornecidas no material, nota-se que a gente não está lidando apenas com formulários chatos de texto e números. Longe disso. Existe uma interface impressionante onde modelos BIM 3D, arquivos IFC e GLB são integrados na tela direto no navegador da web.
O usuário consegue girar o prédio, aplicar transparência nas paredes, com controles de wireframe. E além disso, o sistema lida com relatórios em PDF super detalhados que chegam por e-mail. Exato. Como é que um banco de dados tradicional lida com todo esse peso sem derreter? A resposta curta é: ele não lida. Tentar salvar modelos 3D de centenas de megabytes no banco de dados, ou mesmo no disco local do servidor, seria uma receita para o desastre. Iria inviabilizar backups e deixar tudo lento. Sem dúvida. A decisão técnica registrada no ADR 003 foi retirar todo esse peso do banco de dados principal e usar uma tecnologia de armazenamento de objetos, especificamente o Minio. E para quem não está tão familiarizado, qual é a diferença de salvar isso nesse Minio em vez de simplesmente colocar numa pasta no servidor? Pense no armazenamento de objetos como um guarda-volumes gigantesco e inteligente. É um Object Storage compatível com a API S3 da AWS. Em vez de organizar arquivos em pastas tradicionais, cada arquivo de modelo 3D recebe um identificador único e é jogado nesse imenso repositório. E a grande sacada é a abstração, né? A equipe isolou a lógica em um cliente específico. Exato. O código principal da aplicação só diz: guarde isso e me dê a chave. E isso traz vantagens gigantes de segurança. Sim, a documentação detalha a geração de URLs assinadas com tempo de validade. Isso é crucial. Se um gestor precisa compartilhar imagens de uma inspeção no diário de obras, o sistema gera um link seguro que se autodestrói depois de um tempo. O cliente externo não precisa de senha e o acesso expira sozinho. E tem o aspecto de infraestrutura. Como eles usam a mesma API do Amazon S3, uma migração futura para a AWS ou para o Google Cloud exigiria apenas alterar algumas variáveis de ambiente. É uma preparação para a escalabilidade em nuvem, mas, claro, adiciona dependências no desenvolvimento local, como subir containers Docker extras e exige túneis como o PageCate para expor arquivos para dispositivos móveis em campo durante os testes. Faz parte do jogo, né? Agora, isso levanta outra questão gigante sobre processamento. Se um engenheiro faz o upload de um modelo BIM pesadíssimo e o sistema precisa converter de FC para GLB para exibir na web. Um processo que pode levar bons minutos. Sim, como o sistema não congela, o que impede que a navegação trave para quem está usando o sistema lá no canteiro. Essa é uma das engrenagens mais bonitas dessa arquitetura. A solução detalhada no ADR 004 é a força bruta do processamento assíncrono. O Celery junto com o Redis. Exatamente. Em vez de fazer o trabalho pesado na hora, a equipe incorporou o Celery para filas de tarefas assíncronas, tendo o Redis operando em memória como o mensageiro, o broker, e também como cache. É como a dinâmica de um restaurante movimentado que a gente costuma ver em engenharia de software, certo? Pensa que a interface web é o garçom. Se um cliente pede um prato super complexo, o garçom não vai para a cozinha preparar a comida enquanto o cliente espera na mesa. Ignorando o restaurante inteiro. Pois é. O garçom anota o pedido, espeta a comanda num mural lá na cozinha e volta imediatamente para o salão dizendo que o pedido já está sendo preparado. A analogia cabe perfeitamente aqui. A cozinha representa o Celery rodando no background. O mural onde o garçom espeta a comanda é o Redis, guardando a fila de tarefas. Quando o usuário clica em gerar PDF, que usa ferramentas pesadas como o WKHTML TUPDF, a interface responde em milissegundos. Deixando o garçom livre. Isso. Tarefas pesadas como envio de e-mails, conversão de arquivos e inferência de modelos de inteligência artificial são jogadas para fundo do palco. A interface continua rápida e fluida. Mas a própria documentação levanta um risco sobre isso. Existe um ponto único de falha nessa estrutura, não é? Sim, o próprio Redis. Se o mural de comandas cair no chão, a comunicação entre o salão e a cozinha desaparece. O garçom tenta mandar pedidos e não consegue. Exato. Por isso, em produção, a documentação exige que o Redis seja configurado em cluster ou Sentinel, com redundância para assumir instantaneamente se a peça principal falhar. E se conectarmos tudo isso, o sistema que não cai, o armazenamento que aguenta arquivos imensos sem engasgar,
com o Mini-O e as transações ACID que nunca falham pela metade, a gente percebe algo muito maior. O verdadeiro objetivo. Sim, o objetivo não é apenas ter um software que funciona bem hoje. É a criação de uma armadilha de dados perfeita, preparando o terreno para inteligência artificial e business intelligence. E isso nos leva à política de gerenciamento de dados deles, o ADR006, que dita uma estratégia de acumulação máxima. Que é uma regra de ouro chocante. Nenhum dado, absolutamente nenhum, é deletado permanentemente. Uma diretriz que muda tudo. Lançamentos cancelados continuam no banco. Históricos, salariais e de materiais são rastreados implacavelmente. Mas por que isso? Pro leigo, guardar lixo digital indefinidamente parece desperdício de espaço. Porque para modelos de machine learning não existe lixo digital. Tudo é contexto histórico. O espaço em disco é barato, mas a inteligência analítica não tem preço. Os modelos precisam de muito volume, né? A documentação aponta que modelos de ML precisam de 3 a 5 anos de dados históricos contínuos para prever o futuro com precisão. Se você apaga um registro cancelado para economizar disco, você destrói o padrão que a IA precisa aprender. E eles vão longe para garantir a captura de cada detalhe. O ADR007 detalha o uso de formulários dinâmicos que salvam dados em JSON. Isso oferece uma flexibilidade absurda. Sim, permitindo checklists flexíveis em campo, sem a necessidade de novos códigos, o engenheiro cria as perguntas na hora e o sistema absorve estruturadamente. Mas acumular milhões de registros e consultar tudo isso de forma analítica não deixa o sistema pesado? Traz uma complexidade enorme. E a solução foi o ADR005, adoção do padrão repository apenas nos módulos mais complexos, como financeiro e suprimentos. Separando as responsabilidades. Exato. Isso separa as consultas pesadas de BI das regras de negócio do dia a dia, facilitando testes e permitindo consultas complexas sem sujar o código principal. O que nos leva à recompensa visual de tudo isso, que é o que o usuário vê hoje na fase 1 do roadmap, gráficos interativos de presença diária, quadros Kanban fluidos, gráficos gigantes que cruzam progresso físico com financeiro, tudo brotando do mesmo banco de dados PostgreSQL. A inteligência extraída em tempo real do caos. Então, o que tudo isso significa? Para onde essa arquitetura está caminhando nas fases seguintes do roadmap? Se conectarmos isso ao panorama geral, o sistema está caminhando para algo fascinante. A fase 2 foca na detecção de anomalias. Como algoritmos de machine learning rodando sobre esse histórico todo? Exato. Usar algoritmos como a Isolation Forest ou autoencoders, analisando centenas de lançamentos para alertar o gestor caso uma despesa saia do padrão histórico. E a fase 3 entra na predição de receitas? Usando séries temporais, como LSTM ou Profit, para prever o fluxo de caixa futuro baseado no andamento rítmico da obra. Mas a verdadeira jogada de mestre vem na fase 4. Agentes autônomos. É aqui que o uso do Celery brilha de novo com a Celery Bit Tasks, rodando 24 horas por dia. Eles vão operar como agentes LLM com Function Calling. Vão fazer a varredura autônoma dos indicadores e enviar notificações em linguagem natural para os gestores. O sistema interpretando dados e dizendo: atrasou 2 dias na alvenaria, o impacto no caixa será de 10%. Impressionante! O Obra Service é um estudo de caso brilhante sobre pragmatismo arquitetural. Sem dúvida. Escolher uma tecnologia testada pelo tempo, como um monolito modular em Django, não é um passo atrás na era dos microserviços. Garante a consistência para capturar dados precisos em um setor caótico. O que nos deixa com uma reflexão final muito instigante. Se o sistema está arquitetado para registrar cada movimento, cada despesa, cada prego utilizado e nunca apagar nada, alimentando implacavelmente seus modelos de aprendizado? É a tempestade perfeita. Em que momento o agente autônomo de inteligência artificial passará a compreender o fluxo e as ineficiências da construtora de forma mais profunda e exata do que os próprios engenheiros e diretores humanos? Uma ótima pergunta.
Quando o sistema começar a prever falhas antes que elas aconteçam, quem realmente estará gerenciando a obra? Fica aí essa ideia para ecoar com quem nos acompanhou hoje. Até o próximo mergulho.